E finalmente saiu o follow-on, a oferta de ações da Caixa Seguridade, e ela vai ser aberta a todos os investidores. Então nesse vídeo nós vamos ver aqui os principais pontos dessa oferta de ações, vou comentar aqui se eu vou subscrever ou não, então já deixa o like no vídeo e vamos começar. A primeira dúvida relevante sobre o follow-on é a quantidade de ações ofertadas, e ela foi aqui no mínimo possível, tá? Que é de 82,5 milhões. Por que o mínimo? Porque a Caixa Econômica Federal, a controladora da Caixa Seguridade, ela detém 82,75% das ações, então deixando um free float de 17,25%. E na verdade, para se manter no novo mercado, a empresa tinha um prazo aqui, né, para atingir o free float de 20%. Então ela vai vender exatamente o necessário para atingir o free float de 20%, nem mais nem menos. E aí não vai ter diluição, não vai ter emissão de novas ações, não vai ter nada. O que vai acontecer aqui é apenas o controlador, Caixa Econômica Federal, vendendo um pouquinho de suas ações para cumprir aqui com o segmento do novo mercado, tá? Então o mínimo possível aqui de venda, o preço sugestionado aqui, ilustrativo, né, de R$15,99, que não quer dizer muito, porque o pessoal provavelmente vai, na hora de montar o Book Build ali, vai dar um desconto ao preço das ações que tiver de tela. No momento, as ações caem um pouco ali, estão a R$15,50 aproximadamente, que tem uma diferença de R$3,14 aqui deste preço ilustrado aqui. Não tem sentido as pessoas ofertarem um preço de R$15,99, sendo que as ações estão sendo negociadas a R$15,50, né? Então provavelmente vai ser um preço abaixo, e tem um ponto interessante de lockup que pode ajudar também o preço vir um pouquinho mais para baixo, já vou explicar, mas enfim. Então ele até mostra aqui o quanto será de comissões. Isso é um ponto que eu sempre reclamo dos fundos imobiliários. Olha só as comissões aqui das ações aqui a serem ofertadas pela Caixa Seguridade. É pouquinho o valor, né? Dá cerca de 0,5%. Isso é uma reclamação que eu faço aqui dos fundos imobiliários, que as taxas chegam a 2%. Então não tem grandes taxas. Como você pode ver, a oferta é destinada também a nós, pessoas físicas meros mortais aqui, olha só. Podemos ofertar então de R$100 até 1 milhão. Quem é investidor profissional, investidor ali, pode até colocar valores maiores, mas assim, eu acho que ninguém vai querer também colocar de uma só vez mais de 1 milhão em ações, né? A não ser que sejam empresas e tudo mais, mas enfim, para a maioria de nós aqui, provavelmente todos aqui do canal, estamos nesse grupo aqui, né, de 100 a 1 milhão, né? Provavelmente não vamos querer ofertar mais que isso, mesmo que alguns de nós possamos. Então de R$100 é o mínimo e 1 milhão é o máximo aqui que você pode ofertar. Quando você decidir fazer a oferta pelas ações, é importante você lembrar que vai ter lockup aqui das ações, ou seja, elas vão ficar presas, não vão poder ser negociadas pelo prazo de 45 dias. Isso para todos os grupos, lockup, tudo aqui tem lockup. E fazer a oferta de ações com o lockup é interessante porque tira um pouco o pessoal trader que compra apenas para vender nos dias seguintes, né? Então isso aqui pode ajudar aquela diferença do preço da ação hoje em tela ficar maior do que o desconto aqui. Porque vamos supor, se o cara pode comprar hoje e vender amanhã, se a ação está a R$15,50, porra, se ele ganhar 30 centavos aqui já é bacana pra caramba. Mas com o lookup ele vai talvez querer um prêmio maior aqui para fazer o que a gente chama de flipagem, né? Comprar e vender logo depois. Então o lookup pode favorecer um desconto maior ali no follow-on. Então, olha só, bem rapidinho o processo, nós estamos aqui no dia 10 de março e daqui a pouco, ó, até o dia 18, já serão encerradas aqui todas as ofertas, né? E no dia 19 de março a gente já vai saber, então, o processo, como é que foi de Book Build, o preço ali fixado por ação, para aí finalmente, na data de liquidação, acontecer no dia 24 de março de 2025 e a pessoa só vai poder, então, finalmente negociar essas ações no dia 4 de maio, que é o fim aqui do processo de lockup, tá? Então vai ser tudo muito rapidinho, exceto o período aqui de poder negociar, que vai demorar, né, os 45 dias ali que ele vai ter que aguardar para poder negociar essas ações. E a grande pergunta que fica é, será que vale a pena subscrever? Será que vale a pena participar desse follow-on da Caixa Seguridade?
Primeira coisa aqui que para mim é um grande mito, tá? A questão do seu PM. Eu comecei a posição na Caixa de Seguridade aqui, né? No primeiro momento ela até chegou a cair, né? Deu uma assustadinha ali no pessoal que pensa muitíssimo no curto prazo, depois caiu mais ainda, né? Que aliás foi exatamente aqui, nesse range de preço, que eu intensifiquei mais as compras, porque eu imaginava que a Caixa de Seguridade traria um crescimento nos resultados e que ela estava descontada, tinha a pandemia, os efeitos ali atrapalhando, toda a reestruturação dela, que levaria ela em algum momento a ser reprecificada para cima. Quando? A gente não sabia, mas sabíamos que ela estava descontada, né? E o primeiro ponto que eu quero dizer é que pouco dane-se aqui o PM, né? O preço médio não importa para nada, né? Eu só fui diminuindo as compras nela, praticamente não comprei, na verdade, no último aí 2 anos, né? Praticamente sem compra, por quê? Porque eu fui comprando outras empresas. Tem sempre alguma empresa barata na bolsa, né? Então estou sempre atrás dos ruídos. Às vezes aquele ruído que a gente busca pode cair mais. A Caixa de Seguridade caiu no primeiro momento ali, quando eu comprei ela, para depois eu intensificar mais as compras, né? E olha só, aquele primeiro momento que eu estava comprando, que pareceu caro ali, quem olha no curto prazo de 1 ano, depois viu que era de graça este preço aqui, né? Olha só, era de graça. Então, você não pode se apegar muito a PM, não pode se apegar, vou comprar agora para subir no mês que vem, nos próximos 6 meses. Não, você tem que pensar no longo prazo. E o que enxergar na Caixa de Seguridade no longo prazo? Será que ela está cara? Quando nós observamos de 2020 em diante, o lucro da Caixa de Seguridade ele só foi a subir, né? Só que dá uma falsa sensação que ele não subiu tanto assim de 2023 para 2024, mas olha só, separa o trimestral que você vai lembrar que ele não recorrente, a questão lá da tragédia no Sul, né, que acabou impactando, né? Se não fosse esse trimestre aqui, a empresa continua assim num forte crescimento nos resultados. Eu até acho que esse crescimento vai desacelerar um pouco, tá? Mas ainda tem muita margem, porque olha só, de novo, o anual ele conseguiu crescer um pouquinho, aqui, aliás, de 2003 para 2024, mesmo com um não recorrente muito grande aqui. Então, na minha visão, a empresa continua ainda numa pegada de crescimento. Mas, na minha visão, ela vai sim desacelerar um pouco o crescimento, tá? E quando a gente olha a BB Seguridade, parte desse crescimento aqui, na verdade, foi uma recuperação dos resultados que tinham caído, né? Mas sim, ela conseguiu um pouquinho de crescimento de 2023 para 2024 sem não recorrentes. Então ela não foi atrapalhada por um grande não recorrente como a Caixa de Seguridade, né? Foi muito mais suave na BB Seguridade. Mas ainda assim, ela está apresentando algum crescimento. Eu acho que ela vai ter crescimento novamente em 2025, porque o agro até está se recuperando ali e vai ajudar um pouco ela, né? Mas, de modo geral, se a gente for pensar aqui daqui a 3 anos, eu ainda vejo um pouco mais de pegada de crescimento na Caixa de Seguridade, até as duas ficarem num equilíbrio maior. Então, assim, aquele espaço para crescimento maior que nós vimos na Caixa de Seguridade, ele vai reduzindo. Enquanto a Porto, ela segue numa recuperação primeiro aqui dos resultados para continuar um crescimento aqui de 2023 para 2024. Na minha visão, a Porto, com toda aquela reestruturação que ela fez, ela é a que deve apresentar mais crescimento aqui nos próximos 3, 5 anos. Outra que certamente vem apresentando muito crescimento é a Odontoprev, né? Um crescimento regular, constante, né? Ela vem crescendo bastante ali nos últimos anos. Só que a Odontoprev é mais mal e esse dividendo aqui deve oscilar bastante, né? Então vamos deixar a Odontoprev um pouco de lado, vamos considerar aqui as 3. Olha só, a gente pega o PL, é meio loucura comparar apenas o PL, porque lucro oscila, tem não recorrente. O que aconteceu exatamente com a Caixa de Seguridade? Então você olhar esse PL e falar, não, a Caixa de Seguridade é a mais cara. É meio que fake, né? Porque aqui tem não recorrente no resultado ali dela, né? Se a gente normalizasse aquilo, seria um PL mais baixo, então ela estaria em níveis mais competitivos. Mas ainda assim, eu vejo sim o mercado enxergando mais crescimento na Caixa de Seguridade do que na BB Seguridade. Eu concordo, mas assim, o espaço, a margem para isso vai diminuindo, porque boa parte daquela reorganização dela já meio que se foi ali, né? Então assim, vai ter crescimento maior? Provavelmente. Mas tem que compensar aqui os múltiplos, né? Então a gente teria que fazer o quê? No próximo vídeo a gente pode até fazer a limpeza do PL, ajustar bonitinho para poder comparar as duas. Será que realmente a BB Seguridade está mais descontada do que a Caixa de Seguridade? Tem que pensar nos números das empresas junto ali com os crescimentos que não vão estar tão distantes. Qual é a que cresce mais? A Porto. E essa sim me parece descontada, né? Por quê? Primeiro, que ela está num processo de transformação, o mercado às vezes fica também
com receio disso. E outro ponto que é o principal, na verdade, que seguradoras são muito queridas pelos dividendos. E olha o dividendo da Porto, né? Dividendo menor. Isso acaba fazendo ela ter múltiplos menores, mas na minha visão, a mais descontada das três acaba sendo a Porto Seguro. Mas quem quer dividendo, fica um case bem apertado aqui entre Caixa Seguridade e BB Seguridade, na minha visão, com uma leve vantagem aqui na BB Seguridade, que talvez ela devesse ter um desconto um pouco menor aqui em relação à Caixa Seguridade, já que os crescimentos não vão ser tão diferentes. Mas eu acho assim que está num cenário bem parelho, tá? Diferente do que aconteceu em alguns momentos lá atrás, quando a Caixa de Seguridade estava largadíssima. Para quem é membro do canal, tem uma planilha com diversas empresas aqui com dividend yield projetado para o ano de 2025. E nós temos aqui a Caixa de Seguridade com dividendo um pouco menor neste momento do que a BB Seguridade. Não é uma diferença muito grande, e se ela crescer um pouquinho mais do que a BB Seguridade em 2006, 2007, já volta a ficar parelha. Então eu não vejo tanta diferença das duas. Lembrando que se você quiser se tornar membro do canal, tem acesso a vídeos exclusivos, ao Telegram aqui para conversar comigo e com os demais do grupo, e também acesso à planilha de dividendo de diversas empresas aqui. Bom, então embora eu não ache caro a Caixa de Seguridade a 15,50, e se a gente conseguir fazer um follow-on com desconto aqui de 50 centavos, né, R$15, ainda assim não é um preço tão descontado, né? Como eu estou vendo outras empresas mais bacanas na minha visão, pode ser aí que eu acabe dando preferência, exatamente como eu venho falando para vocês, para setor de utilidade pública e o setor ali de saneamento. Mas de repente fazer uma compra aqui apenas de manutenção, um percentualzinho pequeno ali, pode ser que eu tente dar uma oferta, depender, caso ela caia mais um pouco, tá? Mas eu acho difícil ela vir aqui na casa dos R$14 esse follow-on, né? Que é onde eu gostaria de talvez comprar um pouquinho dela. Porque meu foco está sendo utilidade pública. Então, não é nem questão dela estar cara. O problema é que outras empresas, na minha visão, estão muito descontadas. E ainda volta e meia tem uns bancos aí também bastante bacanas, sem contar as empresas de commodities, petrolíferas, e muita empresa descontada na bolsa, né? Então deixa nos comentários, e você, até que preço você dá a oferta aqui no follow-on da Caixa de Seguridade? Um abraço e até o próximo. Valeu!